Graças a paz. Abençoados, abençoadíssimos no Cristo eterno, pelo sacrifício do Cristo eterno. Cristo é eterno, irmão? Sim, assista os vídeos desde o começo e você vai começar a entender. E cuidado com certas doutrinas que é ensinado no meio da graça e pós-graça. Cristo eterno. Estou falando e vou continuar, certo? Falando sobre a divindade, dizendo que Cristo era Deus, no Velho Testamento. Já no Velho Testamento anunciava Cristo, né, como ser divino. Assista o vídeo passado para você entender. Agora, parte 2. A divindade de Cristo no Velho Testamento, parte 2. Vamos lá? Estou falando sobre o anjo do Senhor. O anjo do Senhor tem um nome divino, já falei para você. Isaías 6, 7. Agora, ele diz aqui, como é a parte 2, você assiste o vídeo anterior, eu estou dando continuidade agora. Aí, em Juízes, né? Aqui, Juízes, capítulo de número, deixa eu colocar aqui, Juízes, capítulo de número 13, versículo de número 21 e 22, sobre o anjo do Senhor que apareceu ao pai de Sansão e à mãe de Sansão, certo? É só você ver o vídeo anterior que você vai começar a entender que o Cristo era um ser divino antes da encarnação e pós-encarnação. Como o anjo do Senhor não apareceu mais a Manoá, nem a sua mulher, Manoá compreendeu que era o anjo do Senhor. Como o anjo do Senhor não apareceu mais a Manoá, ele compreendeu que era o anjo do Senhor. Agora, versículo de número aqui, 22. E disse sua mulher, certamente morreremos, pois vimos a Deus. Olha só, ver a Deus, ver o Filho de Deus, porque a revelação do Deus Pai era impossível por causa da sua glória, da sua essência espiritual. Ninguém viu a Deus em espírito, mas o Filho unigênito, você vai ver isso aqui já, o fez revelar antes da encarnação e depois da encarnação. Quem revelava ao Pai era o próprio Filho, por causa da sua filiação, geração espiritual. Então, Deus era visto e era revelado pelo próprio Filho. E disse a sua mulher, a mãe de Sansão, certamente morreremos, pois vimos a Deus. Agora, presta atenção aqui. Vimos a Deus, vamos morrer. A respeito de ver a Deus, olha o que Cristo, o próprio Cristo disse. João, aí ela diz, vimos a Deus, certamente morreremos. Nós vamos morrer. Olha o que Cristo fala, é praticamente quase a mesma expressão. João capítulo de número 1, versículo de número 18. Olha só. Ninguém, presta atenção aqui. Presta atenção. Ninguém jamais viu a Deus. A mãe de Sansão e o pai de Sansão disseram, olha, nós vimos a Deus. E que Deus ele viu? Qual foi a manifestação que ele viu que disse, vimos a Deus e vamos morrer? Aí Jesus diz, ninguém jamais viu a Deus. Elas viram a Deus? Sim, mas que Deus? O Deus Filho, o Deus primogênito, o Deus unigênito, o Deus Verbo, o Deus Emanuel, o Deus Cristo Jesus, o Verbo de Deus. Olha só, presta atenção na expressão de Cristo. Ninguém jamais viu a Deus, o Pai. O Deus unigênito, o anjo do Senhor, o Cristo pré-encarnado, que está ao lado do Pai, foi quem o revelou. Ou seja, todo aquele que disse que viu a Deus, na verdade, viu o Filho, o Deus unigênito. O Deus unigênito que está ao lado do Pai
foi quem o revelou, beleza? Ninguém jamais viu a Deus. Ou seja, o Deus aqui seria Cristo falando, seu Pai. Cristo como anjo do Senhor, certo? O Verbo, o Filho de Deus, unigênito, era quem se manifestava. Juízes, capítulo 13, versículo 20 e 22. Aí você volta lá para Juízes, capítulo 13, versículos de número 20. Ao subir a chama do altar para o céu, o anjo do Senhor subiu com ela. Quando Manoá e sua mulher viram isso, caíram com o rosto em terra. Olha só, o anjo do Senhor subiu. Aqui, ó, Cristo pré-encarnado. Olha a manifestação, né, poderosa de Deus. Agora versículo de número 21. Como o anjo do Senhor não apareceu mais a Manoá nem a sua mulher, Manoá compreendeu que era o anjo do Senhor. Aí a expressão que ele usa aqui, ó, o 22. E disse à sua mulher, certamente morreremos, pois vimos a Deus. Esse Deus aqui não é o Deus Pai, mas é o Deus Filho. Você volta lá para João, olha só, certamente morreremos, por quê? Porque vimos a Deus, olha, certamente morreremos, porque vimos a Deus. Que Deus ela viu? Qual foi o Deus que ela viu? Vamos ver aqui. Irmão, quando estou falando de Deus Pai, Deus Filho, eu não tenho problema nenhum em aceitar e dizer o que diz as Escrituras. Vamos lá, João capítulo 1, olha o Deus que a mãe de Sansão viu. João, vou repetir aqui, capítulo 1, versículo 18. Ninguém jamais viu a Deus. Pronto, o Pai. O Deus unigênito, gerado, que está ao lado dele, foi quem o revelou. Acabou a história, irmão. É simples, é você crer na simplicidade das Escrituras. Aí você começa a misturar coisa, entra no unicista, que só tem o Pai, que Jesus foi a manifestação. Eu também comecei a crer, assim, graças a Deus que eu tive tempo de voltar e crer nas duas pessoas eternas, Pai e Filho. Outra coisa aqui, então ninguém jamais, é óbvio que era o Pai, Cristo, o anjo do Senhor, né, o Filho fez revelar. Josué, olha o que diz Josué, capítulo 5, Josué, capítulo 5, versículo 13 ao 15, o 13, olha o 13. Estando Josué perto de Jericó, levantou os olhos e olhou, e diante dele estava em pé um homem com uma espada, diante de Josué, desembaiada na mão. Josué aproximou-se dele e perguntou-lhe, estás a nosso favor ou a favor de nosso adversário? Presta atenção, a conversa aqui. 14. Ele respondeu, nenhum dos dois. Venho agora como chefe dos exércitos do Senhor. Então, prostrando-se com o rosto em terra, em reverência, Josué lhe perguntou, que diz o meu Senhor ao seu Senhor? Olha só, meu irmão. Chefe do exército do Senhor. Quem era este cidadão aqui? O anjo do Senhor, Cristo pré-encarnado. Olha a reação de Josué. Então, prostrando-se com o rosto em terra, em reverência, Josué lhe perguntou, que diz o meu Senhor ao seu Senhor? Olha a resposta, olha o versículo 15. Então o chefe do exército do Senhor respondeu a Josué, tira as sandálias dos pés, porque o lugar em que estás é santo. E Josué assim fez. Então, o anjo do Senhor, com a autoridade do próprio Deus, do próprio Pai, ou seja, o Filho pré-encarnado se revelando ao seu povo. Aqui também, toda aparição, atenção aqui agora, toda aparição visível de Deus
só foi possível através da manifestação do Deus unigênito. Presta atenção, João capítulo 1, versículo de número 18. Vou voltar mais uma vez. Repito, toda aparição visível de Deus só foi possível através da manifestação do Deus unigênito, do Filho ou do Cristo pré-encarnado. João, capítulo 1, versículo 18. Ninguém jamais viu a Deus. O Deus unigênito ou o Filho, tanto faz, o Filho ou Deus na sua tradução, que está ao lado do Pai, foi quem o revelou. Aí, se você for aqui para Êxodo, toda a manifestação foi do Filho, do Deus unigênito. Êxodo, capítulo 3, versículo 1 ao 4, que diz: Moisés estava cuidando do rebanho de Jetro, seu sogro, sacerdote de Midian, e levou o rebanho para o lado oposto do deserto. Chegando ao Horebe, o monte de Deus, 2. E o anjo do Senhor apareceu-lhe em uma chama de fogo, numa sarça. Moisés olhou e viu que a sarça estava em chamas, mas não se consumia. Quem lhe apareceu? O anjo do Senhor. A manifestação de Deus, a cristofania, também conhecido como teofania, mas aqui cristofania, porque o anjo era Cristo pré-encarnado. 3. Então disse: vou me aproximar para ver essa coisa espantosa, porque a sarça não se consome. O 4. E vendo o Senhor que ele se aproximava para ver, chamou do meio da sarça: Moisés, Moisés, e ele respondeu: estou aqui. Então, o anjo do Senhor se aproxima. Você conhece essa passagem melhor do que eu, né? Mas quem se aproximou ali? Quem falou, né? Quem se dirigiu a Moisés? O anjo do Senhor, né? E Moisés teve esta visão também, né? Até o reconheceu, o reverenciou como o próprio Deus. Só que o texto diz que quem se manifestou ali foi o anjo do Senhor, apareceu-lhe a Moisés. Então, para a gente fechar aqui, toda aparição no Antigo Testamento, repito, Deus nunca foi visto por olhos humanos nenhum, nem no Antigo Testamento, nem no Novo Testamento. Toda aparição, toda visão, né, ou toda aparição visível de Deus, né, só foi possível através da manifestação do Filho ou do Deus unigênito. Vou deixar esta passagem aqui para a gente fechar, capítulo 1, versículo de número 18. Pronto. Aqui resume tudo. Ninguém jamais viu a Deus. Quem disse foi Cristo, o Filho de Deus, o unigênito, o eterno, o que morreu, o que ressuscitou, o que estava morto e reviveu para nunca mais morrer. Ele disse: ninguém jamais viu a Deus. O Deus unigênito, ou o Filho unigênito, o fez revelar. Foi quem revelou o Pai. Então, voltando lá para Apocalipse, capítulo de número, para a gente fechar, como eu já estava aqui, certo? Não, vamos deixar nesta passagem aqui, certo? Então, toda a manifestação de Deus foi essa aí. Próximo estudo, irmão, vamos. Próximo estudo, tá quente, tá bom. Vou falar sobre o nome, filho. Exemplo aqui, filho, vou deixar um exemplo aqui, aqui, ó,
sobre filho. João 3,16. Pronto, vamos aqui. Está fechado esse assunto? Cristo pré-encarnado, ou seja, a divindade do Deus unigênito, a divindade de Cristo. Agora, no próximo estudo, o nome Filho referente a Cristo antes da encarnação. Você vai ver tudo isto aqui, certo? E a gente vai devagar mostrando, né, segundo as Escrituras. Irmão, não precisa de teologia, não precisa achismo, não precisa acrescentar, nem diminuir, nem alterar os textos com a minha interpretação. Basta unicamente você ler a Bíblia conforme está escrito. Está aqui, ó. Um exemplo, conforme está escrito, certo? Então, essa história que é pregada, essa historinha de carochinha, pregado por aí nos canais do YouTube do Pós-Graça, e dizer que Cristo sumiu, desapareceu, virou fumaça, escafedeu-se, não existe. No ano 70, ele escafedeu-se, ele sumiu, ele virou fumaça, desapareceu. Essa é a história de carochinha. Está enganoso, está espantoso. Isto é uma heresia, tá bom? Então, Deus te abençoe grandemente. Não perca os próximos estudos. Sim, também tem aqui, ó. Qual a diferença? Olha os próximos estudos como tá bom. Qual a diferença entre primogênito e unigênito? E depois vou falar devagar o que significa unigênito e o que significa primogênito na língua grega, tá certo? Não perca, cada vez melhor. Estudos sempre às 11h45 da manhã. Paz, aqui ó, paz do Deus unigênito, do Cristo unigênito, do Filho unigênito. Foi ele quem revelava o Pai, tanto no Antigo Testamento, e quem revelou o Pai no Novo Testamento. Quem? O Deus unigênito. Aqui é o Pai, ó. Ninguém viu o Pai. Agora, o Deus unigênito o revelou. Paz do Deus unigênito.